Estamos de volta com Falando Nisso, segunda-feira, dicas de saúde para você com o Dr. Mário Camacho, hoje gastroenterologista, dando orientação sobre a tal da cirurgia bariátrica, aquela que emagrece. Tem gente que quer ir logo para a cirurgia, vou comer tudo porque vou para a cirurgia, mas não é bem assim que resolve, não. Vamos lá, que tem mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, quem é? É Ivanice. Tudo bom, Ivan? Tudo bem. Diga, minha linda. Então, eu fiz a cirurgia há 3 anos, a cirurgia bariátrica. E assim, eu dei uma engordadinha e eu comecei a tomar cerveja. Eu gostaria de saber do doutor se quando a gente volta a tomar cerveja, se engorda mesmo. Porque eu vi na internet que quando você volta a beber ou quando você começa a ficar beliscando. Olha que danado. Faz quanto tempo você fez? Desculpa. Faz 3 anos. E voltou a engordar quanto? Eu engordei 4 quilos. Pode parar com sorvete. Toma sorvete de frutinha. Sabe, de limãozinho, das coisas. Cerveja não pode pensar também não, Pedrão. Ah, ela tá tomando cerveja? Cerveja também. Não pode, né? Não, não pode. Cerveja é calórica, bebida alcoólica é calórica. Volta a engordar. O beliscador, que a gente fala também, que é aquela pessoa que está sempre comendo, beliscando, também geralmente tem um reganho de peso, às vezes importante. Às vezes você acaba perdendo praticamente a cirurgia, porque o cara ganha todo o quilo que ele perdeu de novo, então, principalmente os alimentos muito calóricos, do tipo sorvete, brigadeiro, bebida alcoólica, há esse reganho de peso. Na cirurgia, o estômago é reduzido, vamos lá, na cirurgia que amarra mesmo, que corta, ele é reduzido, ele fica pequenininho. Exatamente. Se a pessoa volta a engordar, o troço vai aumentando outra vez? É difícil isso acontecer, tem uma pequena dilatação, mas é muito pouco, na verdade. Na verdade, a técnica hoje mais utilizada, você deixa o estômago pequeno, mas você mexe também numa parte do intestino, o intestino delgado, que é o intestino fino. Você deixa ele menor para a circulação da comida mais rápido. Então ela é uma cirurgia do ponto de vista restritiva, porque você come pouco, e desabsortiva, porque você não absorve tanta comida quanto você deveria, por causa desse 1 metro, 1,5 metros de intestino que é tirado do circuito. Quer dizer, é feito tudo muito rápido, o organismo trabalha muito rapidamente. Exatamente. Agora, quando a gente fala da cirurgia bariátrica, né, que a pessoa, como no caso dela, come, pode dar um risco, por exemplo, de pontos estourarem, alguma coisa assim por dentro? Isso acontece nas primeiras semanas, uma complicação que pode acontecer se o paciente não seguir bem a dieta do cirurgião, da nutricionista, nas primeiras semanas. Depois, já alguns meses depois, esse risco não tem. Ok, agora quantos quilos a pessoa emagrece? Essa é a grande pergunta, né? Foi uma pergunta de uma das pessoas que estavam falando lá, né? Na verdade, assim, não é tão importante o número de quilos que a pessoa perde, e sim a porcentagem que ela perde antes da cirurgia. Então, com a cirurgia bariátrica, após 1 ano, 1 ano e meio, 18 meses aproximadamente, ela tem que perder em torno de 35% a 40% do peso inicial. Ah, ok. Então não é a quantidade de quilos. Porque quem tem 100 quilos emagrece tanto, quem tem 200, os outros tanto. A conta que a pessoa obesa tem que fazer, se ela está dentro do índice normal, se ela está obesa, se ela está com sobrepeso só, chama índice de massa corpórea, que é um índice mundialmente aceito hoje, né? Você pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado, por 2 vezes a altura. Você faz essa continha, se for 40 ou acima de 40, ela é considerada obesa mórbida. Aí ela precisa de... Ela entra no protocolo. Okay. Alguns pacientes acima de 35, com algumas comorbidades do tipo hipertensão, diabetes, doenças mais sérias de difícil controle, o cirurgião está autorizado a operá-la com menos peso, com índice de 35 para cima. Ok, por falar em diabetes, me lembrou uma pergunta aqui que dizem que muitas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia melhora aí muito o controle da diabetes. A gente vai saber já já. Vamos atender mais uma pessoa. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Maria de Caraguá. Oi, Maria de Caraguá, tudo bom, linda? Tudo bom, e você, Sol? Graças a bom Deus. Eu sou sua fã, viu? Obrigada, minha linda. Então, eu queria perguntar o seguinte, eu não janto, já é de hábito. E agora, com esse calor, eu não consigo almoçar. O que eu faço muito é tomar muita água e muito suco, entendeu? E eu não consigo emagrecer. Eu peso 98 quilos e não consigo emagrecer nada, mesmo não almoçando e não jantando. Pois é, mas a gente já falou tanto isso aqui no programa, né? O seu organismo é esperto, tudo aquilo que você comer ele vai guardar como fonte de energia, né? Tem que comer, né? Os nutricionistas não recomendam você ficar períodos... É uma falsa sensação de que você está emagrecendo, na verdade. Isso não contribui em nada para o emagrecimento.
né? Pelo contrário, você tem déficit de ferro, de sódio, de potássio, de outros micronutrientes, né? Então, isso é errado, não pode acontecer. Então... Precisa ver se ela não tem algum problema no metabolismo, na parte endocrinológica e tudo mais. Isso é muito importante, primeiro, uma avaliação de um especialista, de um endócrino, né? Lindona, procura um endócrino, né? Porque uma vez a gente recebeu um médico, ele falou assim, nosso organismo é muito esperto, o cérebro é esperto. O pouquinho que você comer, se você não come durante horas, ele fala, opa, vou guardar isso aqui como fonte de energia e vira gordura. Então você tem que comer sempre para ativar o seu metabolismo, que aí sim você consegue emagrecer. Emagreça comendo, mas com qualidade, tá? Mais uma participação, vamos lá. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bom? Oi, quem é? Maria de Fátima. Tudo bom, linda? Tudo. Diga lá, Fá. Eu queria saber com o doutor que o meu filho, ele é bem gordo, só que aquele gordo esparrodado, não tem barriga, nem nada. Ele é grande? É grande, isso, tá com 118 quilos ele. Mas ele se sente mal com esse peso? Ele se sente só, e ele come muito, sabe? Ele parece que ele tem uma ansiedade, que ele come e aquilo não sustenta ele. E quanto ele tem de altura, você sabe? Aí tá com 1,90 m. 1,90 com 118? Ele é sedentário? Não, trabalha até demais, coitado. Mas ele faz exercício? Não, só porque ele é motorista, trabalha mais sentado, né? Então ele é sedentário, não faz nada, fica lá sentado com a barrigona atrás, não tem jeito, filha, não tem jeito. E aí? Esse é o perfil do obeso no Brasil e no mundo, né? Ele come mal, come muito carboidrato, come muita caloria, não faz atividade física nenhuma, né? Seja porque está trabalhando, mas enfim, não faz atividade física e acaba ganhando peso por causa disso. Tem que fazer exercício, não tem jeito. Com certeza, não tem jeito. Ok, então. Bom, doutor Mário continua aqui com a gente, já a gente vai atender mais pessoas que estão em casa com dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, mas segunda também é dia da gente conferir a saúde dos bebês nos meus primeiros passos. Hoje a gente vai saber qual é a época certa para você, papai, mamãe, tirar as fraldas aí dos seus filhinhos. Meus primeiros passos. Hoje vamos falar da época certa para a retirada das fraldas. A época normal para uma criança sair da fralda, geralmente é de 24 meses para a menina e um pouquinho mais para o menino. Isso se refere à fralda diurna, porque à noite, que é a fralda diurna que a gente pode chamar, geralmente é entre 4 e 5 anos. Então cada criança vai ter um tipo de estímulo e ela vai dar sinal na época que ela começa a querer retirar. Então, no caso da fralda diurna, geralmente a criança já vai falar para os pais que já sujou a fraldinha, que está com vontade de urinar. Então, a hora que começa, isso é um primeiro sinal que a criança está dando. Então, nessa fase, os pais já começam a estimular a criança, usar um vocabulário certo, mostrar o uso do banheiro, mostrar que os adultos usam o banheiro. E no caso da criança, é importante que tenham adaptações. Ou usar um assento sanitário adaptado, ou usar um piniquinho. E sempre elogiar a criança quando ela faz as coisas certinhas. E a fralda noturna demora mais tempo, entre 4 anos a 6 anos. Também nessa fase é importante que os pais prestem atenção em algumas coisas. Geralmente quarto escuro, porta fechada, a criança não tem como avisar. Então, ela é pequena, então tem que ter geralmente alguma luminosidade no corredor, alguma coisa, para que a criança possa levantar e aprender a ir no banheiro. Então essa é uma fase também, mesmo que depois tire a fralda, vai ter os escapes. É comum molhar a cama, então é importante que tenha uma proteção plástica ou emborrachada. Então é uma fase assim, de desafio e os pais devem prestar atenção. Fora isso, é importante o pediatra ou o profissional da área estar sempre atento que existem algumas doenças, algumas patologias que possam fazer com que isso seja mais frequente que o normal. Então isso tem que ser uma avaliação profissional competente. Eu lembrei de uma coisa com os meus primeiros passos, a gente está cheio de perguntas só, e o sonho de família que vai dar aquele tratamento de fertilização, vocês já escolheram as pessoas? Já. Só que a gente não vai divulgar o nome por uma questão ética, tá? Mas os 5 casais já estão sendo contatados, a gente vai bater um papo com cada um deles, com um psicólogo acompanhando, tá? E aí a gente vai começar todo o processo. Não se preocupem que eles vão ser contatados, tá? E já estão sendo contatados. Torce aí, quem sabe a gente pode mudar a sua vida também. Bom, rapidinho, Pedro Mariano, vai Corinthians! Daqui a pouquinho a gente está de volta. Um beijo para você. Oi, sou a Fernanda, estou aqui para mandar um beijo pro meu amigo Marcos Paulo.
let you wear it.